se alguém pergunta para você, Deus é justo? A primeira resposta que a gente dá é o quê? É lógico que Deus é justo. Deus é justo. A justiça suprema vem de Deus. Só que eu pergunto então, ok, se Deus é justo, eu faço as coisas todas de acordo com a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo, o pastor João tem uma lavoura lá no Brasil, né? E ele é um pastor, está aqui pregando a palavra de Deus, está aqui se dedicando na palavra de Deus e tem lá essa lavoura. E a praga que vai no vizinho, que é pecador, que não está nem aí com a igreja, que é um beberrão, vai na lavoura do vizinho e vai na lavoura do pastor também. Se ele é filho de Deus, por que na lavoura dele Deus não repreende a praga? Por que na lavoura dele não chove na hora certa? Por que na lavoura dele não é melhor do que a lavoura do vizinho, se ele é um filho de Deus? Onde está essa justiça de Deus nesse momento? Quando a gente vê tanta gente morrendo, tanta criança morrendo, você fala, mas onde é que está a justiça de Deus? Deus não é justo? Só que Deus continua sendo justo apesar de tudo isso. E nós vamos ver por que Deus é justo e como que funciona essa justiça de Deus. Porque se a gente serve um Deus que a gente crê e a gente acredita, nós devemos conhecer esse Deus. E essa questão de conhecer Deus vai muito além do que só vir aqui na igreja, só no momento de estar aqui na igreja e nesse momento da gente estar reunido. Eu gostaria de primeiro ver qual que é a definição de justiça, segundo um dicionário, segundo os nossos ensinamentos dentro da escola. E eu peguei uma definição que eu achei interessante, que é a qualidade daquilo que está em conformidade com o que é direito. Isso é justiça, o reconhecimento do mérito de alguém. Então, se eu tenho mérito de alguma coisa, eu sou reconhecido por aquilo, isso é justiça sendo feita para mim. Mas eu vejo, dentro da palavra de Deus, uma coisa que parece que contradiz isso daqui. E eu queria ver com vocês, lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 ao 32, nós temos a parábola do filho pródigo. E eu queria ler com vocês, é um texto um pouco comprido, mas eu queria ler com vocês esse texto, para a gente poder entender um pouquinho do que é justiça. Lucas capítulo 15, no versículo 11, começa dizendo assim, eu vou ler na versão dos dias de hoje, para poder ficar simples. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo assim em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém,
esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. É uma história interessante porque nós temos uma rivalidade aqui entre os irmãos. E eu gostaria de trazer essa história para os dias atuais, porque eu sempre, quando a gente conversa no grupo lá, eu sempre gosto de dizer que eu gosto de ver a palavra de Deus aplicada no dia de hoje. Eu não sei se aqui alguém tem uma fazenda e vai trabalhar desse jeito, mas eu gostaria de pôr um cenário nos dias de hoje. E eu imaginei esse cenário acontecendo assim: um pai, empresário, vamos dizer um industrial, tem lá o seu negócio e tem 2 filhos. O filho mais velho é aquele filho dedicado, estudou administração, fez MBA, trabalha com o pai dia e noite, sem parar, é o primeiro que chega na empresa, é o último que sai. Se você vê uma luzinha acesa no final de semana lá na empresa, é ele que está lá trabalhando, está todo o tempo se sacrificando dentro da empresa do pai. Vamos colocar o nome dele de Paulo, Dr. Paulo, né? O nome de doutor, assim, Dr. Paulo. Aí o Dr. Paulo está lá na empresa todo dia ajudando o pai, se dedicando, e os negócios crescendo, e ele todo o tempo cuidando. E o Dr. Paulo tem um irmão, e esse irmão é um boa vida. O irmão dele quer ser como é que é hoje em dia, o influencer, né? Vai lá no Instagram, no YouTube, o negócio dele é fazer vídeo, e joga videogame, participa de festa, vai em balada. Ele não quer saber nada da empresa. O irmão dele é aquele boa vida de carteirinha, que o negócio dele é só poder aparecer, selfie todo o tempo, com o carro, com não sei o quê. Esse é o irmão do Dr. Paulo. Vamos chamar ele de... É ruim, né, dar um nome assim para as pessoas? Vou pôr o nome dele de Ricardinho. Eu vejo o Ricardinho assim como um bom vivant, né? O Ricardinho é aquele que vai lá, pega o carro, sai, aquele que senta assim, dirige, né, meio com o banco para trás, assim, encostado. Esse é o Ricardinho. Aí o Ricardinho chega um dia para o pai dele e fala assim: não, o negócio não está dando, eu preciso de mais seguidores, eu preciso de ter gente assim, uma coisa mais interessante para as pessoas me seguirem no Instagram. Aí ele alcança 1 milhão de seguidores. Aí falou: agora eu preciso de mais. Agora ele tem uma ideia, vai chegar para o pai dele e fala assim: pai, o negócio é o seguinte, eu quero que você reparta a herança, porque eu estou partindo e o senhor está atrapalhando meus negócios, o senhor não morre, eu estou vendo que o negócio está aqui, e eu estou precisando de dinheiro, e o negócio não vai, eu preciso que o senhor morra, mas como o senhor não vai morrer logo, reparte de uma vez isso daí da minha parte, e eu vou fazer minha vida. Aí o pai dele fala: tá bom. E reparte, vende a empresa, ou penhora a empresa, e dá a parte dele para ele. Eu vi uma vez um pastor falando, e ele, acostumado a pregar lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, e ele falando essa parábola para eles lá, para os beduínos, e eles, no momento que ele falou isso, um deles se levantou e falou: não, isso é mentira. Isso é mentira, essa palavra aqui não pode ser verdade. Ele falou assim: mas como assim não pode ser verdade? Não, não pode ser verdade. Para nós, o pai tem é uma pessoa quase que sagrada dentro da família. Ele falou: jamais um filho se dirigiria ao pai dessa forma. Nunca, jamais alguém se dirigiria ao pai dessa forma. Porque isso é uma forma de desrespeito muito grande, porque o pai é essa figura importante. Aqui no Ocidente, essa figura é um pouco menos... Bom, foi trabalhada e ser um pouco menos importante, tanto que a gente vê nos desenhos e coisas assim, sempre o pai assim meio pateta, meio engraçadão, que não tem muita moral dentro de casa. Mas lá para eles, agora vocês imaginam nessa época aqui principalmente, Jesus falando isso, a força que tinha o pai dentro de casa era muito grande. Agora, Jesus não sabia disso? Não, Jesus sabia disso. Jesus usou isso justamente para mexer com eles. Aí, ok, nós estamos lá então com o Dr. Paulo e o Ricardinho agora pega tudo que ele tem de direito e viaja. Sai de casa com o dinheiro dele, cheio de dinheiro, vai para uma outra cidade. Tudo que é lugar turístico que você pode imaginar, o Ricardinho vai visitar.
conhece tudo, gasta tudo, hotel 5 estrelas, tudo é por conta dele, tudo é promovido por ele, e ele não tem problema com dinheiro. De repente, aquele dinheiro que parecia infinito começa a faltar. O hotel 5 estrelas já deixa de ser 5 estrelas, já começa a ser um hotelzinho mais barato. Dali a pouco, o hotel mais barato já começa a ser uma pensão. Daqui a pouco o dinheiro se vai e ele começa a morar na rua. Agora o Ricardinho, que tinha um monte de seguidores, que era famoso, que era coisa, começa a ficar apagado. Aquele monte de amigos, milhões de seguidores começam a sumir. Ninguém mais curte, ninguém mais olha. Ele já tem vergonha de postar. Agora o Ricardinho está lá, andando de lixeira em lixeira, comendo o resto de comida na mesa do shopping, que as pessoas deixam ali. Aí ele pensa assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, os empregados, no refeitório da empresa do meu pai lá, eles comem comida de verdade, eu estou aqui catando o resto de comida na lixeira, resto de comida na mesa dos outros, eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí o Ricardinho tem a ideia de voltar para a casa do pai dele e fala, puxa vida, eu fiz uma coisa muito errada, e se arrepende. Volta para a empresa, volta para a casa dele, para a cidade, e passa na empresa. Quando ele está na portaria da empresa ainda, o pai dele lá de dentro do escritório olha, é meu filho, e sai correndo, vem correndo, e abraça o filho dele, ele meio sem jeito, envergonhado, o pai dele cheio de amor, cheio de paixão por aquele filho, abraça ele, e já fala assim, não, você vai lá e pega a roupa para ele, vamos preparar trocar esse visual dele, prepara uma sala para ele, que agora ele voltou, eu quero que ele trabalhe comigo, ele vai ser diretor de um departamento da empresa. Por que isso? Na palavra de Deus fala aqui que quando o filho voltou, o pai pôs um anel no dedo dele, não é isso? O anel representava poder, autoridade. Então o pai do Ricardinho falou assim, não, nós vamos dar um cargo para ele aqui dentro da empresa, ele vai trabalhar com a gente, ele vai ter um cargo, uma posição aqui com a gente. Um funcionário já sai, já fala, e você? Vai lá, vai comprar picanha, só que não pega qualquer picanha, eu quero picanha maturada da melhor qualidade, traz filé mignon, nós vamos fazer medalhão de filé mignon hoje aqui nessa empresa. Liga a churrasqueira, nós vamos fazer uma festa. Tá, todo mundo sai correndo, afinal de contas, o patrão falou, e começa aquele preparativo todo. De repente, vem chegando quem? Dr. Paulo, o irmão. O doutor Paulo vem chegando de andar na empresa, de repente ele vê aquele alvoroço, a churrasqueira já ligada, a fumaça levantando ali. Aí ele chama o funcionário, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, o teu pai mandou comprar picanha, nós vamos fazer um churrasco de picanha, de filé mignon. Ah, é? Nossa, mas no meio do dia, assim, hoje é quarta-feira, no meio do expediente, picanha. Teu pai está comemorando, mas está comemorando o quê? O teu irmão, aquele teu irmão que tinha ido embora, ele voltou, ele está vivo e teu pai está comemorando. Quando ele ouve aquilo, o doutor Paulo não se aguenta. Pega o celular e pá, joga o celular no chão, iPhone novinho, e joga no chão e fica bravo, e sai, vai virando as costas, vai indo embora. Nisso chega o pai dele, segura no ombro dele. Paulo, peraí, deixa eu conversar com você. Não quero conversa, como é que o senhor faz isso? Eu trabalho nessa empresa como um escravo. Trabalho aqui de dia, de noite, final de semana, abro mão das coisas da minha vida, abro mão de muita coisa que eu gostaria de fazer, e agora chega esse aí, que é seu filho, já não é irmão dele, mas é seu filho, e gastou tudo que o senhor tinha, e ele volta, o senhor ainda faz uma festa para ele, e eu estou aqui como escravo todo o tempo, nem asinha de frango você me deu para poder fazer um churrasco com meus irmãos, e com ele vai fazer picanha, filé mignon, que história que é essa? Revoltado por causa do que o pai estava fazendo para o filho. Aí o pai dele olha para ele, cheio de compaixão também por ele, da mesma forma que ele tinha com outro irmão. Falou assim, meu filho, olha isso aqui, tudo isso aqui que eu tenho é teu. Tudo que é meu é teu, você está sempre comigo. Isso aqui tudo é teu também. O teu irmão estava perdido, estava morto, e agora ele está vivo, nós temos que comemorar isso. Aí vem o quê? O fim da parábola. A parábola acaba aí. O irmão entrou, o irmão não entrou. O que aconteceu depois disso? A parábola acaba. Aí eu comecei a pensar, poxa,
Começou tão bem, né? A história veio tão boa, e de repente tem esse fim, como se fosse assim, um filme, uma novela mexicana, aí dá aquele close na cara do filho, bravo, e acaba. Aí começa a subir as letrinhas. O que estava acontecendo? Só que isso aqui tem um contexto antes que já vinha acontecendo. Eu queria que vocês abrissem de novo em Lucas, quando começa essa parábola do filho pródigo, diz assim, Jesus continuou, aí ele conta a parábola do filho pródigo. Então, se Jesus continuou, é porque tinha alguma coisa que ele estava falando antes, certo? Então, se a gente pega só a parábola do filho pródigo, e Jesus continuou, e aí houve a parábola do filho pródigo, a gente não pega o que estava vindo antes. Jesus continuou do quê? Então, a parábola do filho pródigo é o fim de uma história, ou o fim de alguma coisa que estava acontecendo. Então, quando Jesus continua, é porque ele estava falando de alguma coisa. O que ele estava falando que vem antes disso? A parábola da moeda perdida. Outra parábola, outra história. Nessa história, Jesus está falando sobre uma mulher que tinha 10 moedas. Perdeu uma dentro de casa, vai a casa toda, liga a lamparina, procura nos cantinhos com a lanterna e vai, limpa até achar essa moedinha perdida. 10 moedas ou uma dracma, que é o que o texto fala, uma dracma não tinha um valor significativo muito grande. Talvez essa moeda tivesse um valor sentimental maior do que o valor financeiro que ela tinha. Porque a dracma em si era uma moeda de pouco valor. E ela tinha 10 e perdeu uma, e ela não ficou feliz com as 9 que ela tinha. Ela foi atrás dessa uma que ela estava perdida. E no final do texto fala assim, pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então Jesus está falando que a alegria dela de encontrar aquela moeda, e a Bíblia fala que ela encontrou e foi comemorar com as amigas, falou, encontrei a minha moedinha. É mais ou menos assim, eu tenho 10 canetas Bic, eu perco uma, vou, procuro a casa inteira, acho aquela caneta e vou fazer uma festa com meus amigos porque eu achei minha caneta Bic que tinha perdido. Mas talvez aquela caneta era específica porque era do meu avô, que tinha passado para o meu pai, que passou para mim, então tinha um valor sentimental muito grande. E eu tinha perdido ela, agora eu festejo. E diz aqui que quando ela encontra essa alegria, vai ser da mesma forma com que os anjos se alegraram. Se alegrarão quando um pecador se arrepende. Mas da mesma forma fica uma coisa meio vazia. Eu falei, mas de novo, contou a história da mulher que perdeu as moedas, achou a moeda, teve alegria. O que isso tem a ver? O que Jesus está falando? Se a gente voltar bem no comecinho do texto, no versículo 8, ali fala também, Jesus continuou. Então, se Jesus continuou, porque tinha alguma coisa que ele estava falando antes. O que Jesus estava falando antes? A parábola das 100 ovelhas, das 99 que ele deixa, e vai buscar uma. Essa parábola também é conhecida. Nós cantamos aqui agora o ousado amor de Deus que fala sobre essa história, não é isso? Do pastor que deixa as 99 e vai buscar uma. Nessa história, ele tinha 100 ovelhas, uma se perde no campo em algum lugar. E agora o pastor deixa as 99 ali guardada e vai em busca dessa uma, acha uma ovelha, pega ela no ombro e leva de volta e se alegra e fala com os amigos, faz uma festa, porque ela estava perdida e agora foi encontrada. Agora, por que Jesus está falando isso? Porque no começo do texto, no versículo 3, fala assim, então Jesus contou essa parábola. Por que ele contou essa parábola e para quem que ele está contando isso? Por que toda essa história que veio desenrolando foi falada por Jesus? Tinha um motivo especial. E o motivo está no versículo 1, que diz assim, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. Então o que estava acontecendo aqui nesse momento? As pessoas mal vistas da sociedade agora estão reunidas com Jesus, e Jesus está ali, talvez num churrasquinho com eles, reunida para comer. Todo mundo entrando numa casa, mais ou menos como se fosse, vamos trazer para os dias de hoje, um pastor, o Jesus,
o pastor ungido, uma pessoa que move multidões, lá em São Paulo, na Cracolândia, numa favela, numa casinha de barraco, sentado junto com eles e conversando, comendo churrasco, lá não vai ter churrasco, talvez churrasquinho de gato, e comendo junto com eles. Aí chegam os pastores, líderes religiosos, né? Dá uma olhada, o que ele está fazendo aqui? Olha que absurdo que é esse. Ou de repente você pode falar, não, mas ele está com os pobres e tal, então isso acaba movendo o coração deles. Então vamos pôr um outro cenário. Jesus, um ótimo locutor, está em Brasília. Aí está em Brasília, ele vai no churrasco de quem? Toda a cúpula política suja do Brasil. Aqueles que desviam dinheiro de verba pública, aqueles que de repente compraram a chácara onde Jesus estava com dinheiro desviado da saúde, e Jesus está ali, no churrasco, junto com eles, pregando a palavra para eles. Aí vem um pastor da ala conservadora, certo? Da política, pastor, olha para Jesus, o que Jesus está fazendo ali? Conversando com esse tipo de gente? Jesus perdendo tempo com essa gentalha? Será que ele não conhece, não sabe quem são essas pessoas? Era mais ou menos esse o cenário que estava acontecendo aqui. Jesus com pessoas que a sociedade abominava, e principalmente a sociedade cristã, na época evangélica, né? E os fariseus e os mestres da lei olham para Jesus e começam a apontar o dedo. O que Jesus está fazendo com esse povo? Isso não está perdendo tempo. Jesus está fazendo o que com eles? Aí agora Jesus sai dali e fala, só um pouquinho, você me dá licença um pouquinho? Levanta da cadeirinha dele e vai ali na porta e vai falar com eles. Olha, aí começa a parábola. Se vocês estivessem 100 ovelhas, uma se perdesse, e aí começa a explicar. Então toda essa explicação aqui para baixo é baseado nesse momento em que eles estão ali criticando Jesus, porque Jesus está falando com eles, porque Jesus está perdendo tempo com eles, falando das coisas do reino de Deus. Ok, é uma coisa que parece assim meio fantasiosa, mas nos dias de hoje, nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nós vivemos muitas vezes olhando o Ricardinho, que saiu de casa, que vai fazer as coisas no mundo, e aquela pessoa que não quer saber nada da igreja, que não quer saber nada de Cristo, que não quer saber nada de Jesus, e condenamos essas pessoas e colocamos essas pessoas de uma forma com que elas são realmente, que tem que ser realmente evitadas, e não aceitamos com que essas pessoas possam fazer parte do reino que a gente faz parte, porque afinal de contas a gente se abstém de todas as coisas erradas, ou procura se abster de todas as coisas erradas. Mas nós temos 3 parábolas parecidas, mas que não são as mesmas. Elas têm uma peculiaridade diferente. Na primeira parábola, a das ovelhas, a ovelha tinha noção de que ela estava perdida. Porque um bicho, ele tem noção, se não está junto com os outros, se eu estou perdido, ela vai ficar olhando e procurando. Aí vem o pastor e acha. Então é uma ovelha com noção que ela está perdida, fora de casa. Aí nós temos a segunda parábola da moeda perdida. A moeda não tem noção que está perdida. É um objeto. A moeda está ali, sem saber se está perdida ou não, mas ela está onde? Dentro de casa. E nós temos a terceira parábola de 2 filhos. Um deles tem noção que está perdido e está fora de casa. E tem o outro que não tem noção que está perdido e está dentro de casa. Nós temos crentes que estão fora e têm noção que estão fora, se arrependem e vêm para dentro de casa. E temos crentes que estão dentro de casa e não têm noção que estão perdidos e continuam dentro de casa. Essa parábola, ela mostra um Deus que ele tem um amor tão grande que não é o que a pessoa faz ou o que a pessoa deixa de fazer que vai mudar o amor de Deus. Essa justiça de Deus aqui, ela mostra um Deus que não é baseado naquilo que nós vivemos aqui, mas ela é baseado naquilo que Ele tem dele para nós, independente daquilo que nós fazemos para Ele. Essa parábola onde o filho mais vive dentro da igreja, segue as regras da igreja, ele se limita
nas suas vontades, para poder cumprir as vontades da igreja, e chega um dia para Deus e fala assim: Deus, tanta coisa eu faço aqui para você, por que que ele ganha isso e eu não ganho? Por que que ele merece isso e eu não mereço? E Deus fala assim: meu filho, eu amo você o tanto quanto eu amo ele. Não é porque você faz isso que o meu amor é maior para você. Tem gente que está a vida inteira tentando convencer Deus que ele é valioso para Deus porque ele faz alguma coisa. E Deus está olhando para você e falando assim: meu filho, você é valioso para mim porque eu te amo. Você é valioso para mim porque eu tenho esse amor infinito sobre a tua vida. Não é pelo que você faz. Não é pelo que tenta me convencer que você é bom. Tem gente que se afasta da igreja porque não consegue cumprir os requisitos que a igreja exige. Porque se sente aprisionado, porque se sente preso, porque não consegue enxergar esse amor de Deus, porque não consegue enxergar essa vida de liberdade na presença de Deus. Quando Jesus fala que a palavra ia nos libertar do pecado, tem muita gente sendo liberta do pecado e se tornando escrava da igreja. É uma dificuldade, às vezes, a pessoa entender o que é estar na presença de Deus, porque se eu não tiver regra, se eu não tiver alguém me dando uma chicotada aqui, me dando uma chicotada ali, eu vou me soltar, eu vou agora para qualquer rumo, porque eu não tenho mais nada que seguir, mas eu esqueço de que o que agrada o Pai é o que eu tenho que fazer. O que é bom na vontade de Deus é fazer o que agrada o Pai. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro fala: claro que eu te amo, Jesus. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você... Aí ele fala: então, apacenta minhas ovelhas. De novo: Pedro, você me ama? Claro, Jesus, que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Senhor, eu já falei que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que é importante para Jesus? O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você quer demonstrar o teu amor por mim? Cuida daqueles que são meus. Essa capacidade que a gente tem de poder amar aquilo que faz bem para nós e querer que Deus odeie aquilo que não faz bem para nós, ou aquilo que não é bom para nós, é incrível, porque a gente quer, de certa forma, manipular aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. A gente está falando para Deus: Deus, Ele é bom, eu amo Ele, o Senhor ama Ele também. Deus, Ele não é muito bom, eu não gosto muito dele, não vou muito com a cara dele, eu acho que o Senhor devia deixar Ele meio de lado também. Nós queremos ensinar a Deus a como fazer as coisas. Quando a gente entende de que a palavra de Deus, ela vem de Deus para nós, transforma a nossa vida, e não a nossa palavra, que vai de nós e vai transformar a vida de Deus, a gente começa a olhar o reino de Deus de uma forma diferente. Não é aquilo que você faz na presença de Deus que vai fazer Deus amar você mais ou menos. Ah, mas eu não consigo, eu tenho um vício e esse vício me aprisiona e a igreja acaba me empurrando para fora por causa do meu vício, ou por causa do meu jeito de ser, ou por causa da minha tatuagem, ou por causa disso. Nós acabamos afastando do nosso meio, e Jesus está falando assim: olha, eu deixei 99 ovelhas lá que não precisavam de arrependimento, e fui atrás de uma, e quando eu achei essa uma, eu fiz festa, eu tenho festa no céu por causa dela. E nós estamos deixando as 99, e essa uma a gente fala: mas a gente já tem 99, uma que se vá não tem problema. E Jesus está falando assim: eu quero essa uma aqui, ó. Essa uma tem valor, essa uma precisa de festa. Nós temos que entender, como tem na passagem lá em Mateus, no capítulo 21, de 2 filhos também. E quando o pai fala para o filho assim: filho, vai trabalhar na lavoura hoje. Ele fala: não, pai, eu não vou. Aí mais tarde o filho fala: poxa, eu vou. E vai trabalhar. E ele chega para o segundo filho: filho, vai trabalhar na lavoura hoje. Ah, tá bom, pai, eu vou. E o filho não vai.
Aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Ele fala, o primeiro. Ele falou que não, se arrependeu e foi. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, tá bom, Senhor, eu vou, eu faço, eu sou bom, eu faço não sei o quê. E não faz. E aquele que é rotulado do de fora, que não faz, e que não sei, é aquele que demonstra arrependimento e fala, Deus, eu estou fora e eu quero estar dentro. Esse tem muito mais valor. É esse tipo de coração que Deus procura. Por isso que ele fala lá em Mateus, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não é o fato da gente estar aqui na igreja de segunda a segunda, de poder fazer as coisas de Deus, de poder deixar das minhas coisas para fazer as coisas de Deus, tudo isso é bom. Mas não é isso que vai levar você para o céu. Não é isso que vai fazer o coração de Deus se mover mais em teu favor do que daquele irmão que não está nem aí, que não está nem indo na igreja, que não está nem aí. Deus ama igual aquele e esse aqui. É difícil às vezes entender isso, porque é muito mais fácil manipular e eu falar para vocês, olha gente, se vocês não vierem na igreja todo domingo, se vocês não derem o dízimo, se vocês não fizerem isso, olha o devorador, que vai acontecer isso, vai fazer aquilo, é muito melhor para mim poder construir um império cristão, manipulando as pessoas dessa forma, do que eu falar assim, gente, a palavra veio para me libertar do pecado e te libertar para a vida. Agora, a diferença é, quando eu entendo o que é a minha vida com Cristo, eu não vivo uma vida rica, com um pai rico, vivendo como miserável, como o irmão mais velho fez. Tinha uma vida rica, tinha uma vida cheia de coisas e vivia como miserável. Quem teve coragem de fazer foi o irmão mais novo, que falou assim, olha, eu quero meu dinheiro. Ele levou tudo que tinha e se arrependeu e falou, puxa, não é por aí. Isso não era o que eu estava esperando. O que eu queria realmente é estar junto do meu pai. A vida com Deus é essa vida de que você tem que entender de que a tua vontade, ela é submissa à vontade de Deus, e a tua vontade é poder fazer as coisas conforme as coisas que agradam a Deus, não conforme as coisas que agradam ao nosso coração. Eu tenho visto muitas vezes muitos pastores colocarem as coisas da igreja como se fosse uma coisa que fosse levar a gente para o céu, e deixando muitas vezes de poder mostrar para eles de que a nossa liberdade de viver na presença de Deus, ela é muito mais gratificante e vai fazer com que você trabalhe muito mais do que aquilo que se você estivesse sendo obrigado a fazer. Ou seja, eu venho para a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu contribuo, eu ajudo, eu participo das coisas da igreja, não pela obrigação de que eu tenho que participar das coisas da igreja, mas por aquilo me dá prazer. As coisas que você faz para o reino de Deus são coisas que te dão prazer e devem ser coisas que dão prazer. Se nós estamos vivendo uma vida de legalismo, onde tudo que eu faço é em função do medo que eu tenho de ser castigado por Deus, o medo de ser menos abençoado por Deus, o medo de ter alguma coisa ruim na minha vida, nós estamos, na verdade, colocando uma âncora no nosso pé e falando assim, Deus, eu estou vendo tudo isso de bom e você não me dá nem uma asinha de frango para fazer um churrasco com meus amigos. E aquele filho que fez e pintou e bordou, você deu um churrasco para ele e eu estou aqui tentando fazer alguma coisa e você nem olha para mim. E Deus olha para você e fala, filho, usa tudo isso que é teu, porque você está junto comigo. É meu, é teu também. Então, nessa manhã, a palavra de hoje é para que nós possamos observar como nós estamos fazendo o trabalho de Deus na nossa vida. Como que nós estamos desenvolvendo o trabalho de Deus dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa, na frente das pessoas, quando ninguém está olhando, como que eu estou desenvolvendo esse trabalho de Deus? Será que eu estou esperando de que eu faça as coisas para Deus e Deus reconheça isso que eu estou fazendo porque eu preciso desse reconhecimento? Ou eu estou fazendo essas coisas porque Ele já reconheceu? Ele já morreu por mim antes mesmo de eu ter nascido. Ele já morreu por mim, Ele já mostrou o amor dEle por mim.
Eu não preciso convencer Ele de alguma coisa, Ele já morreu por mim, e eu faço isso hoje por gratidão a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. A justiça de Deus, ela é baseada no amor de Deus. A justiça de Deus é baseada na misericórdia de Deus. Não interessa aquilo que você faz, não interessa aquilo que você deixou de fazer. O que interessa é que o amor dele nunca vai mudar. O amor dele sempre foi e sempre vai ser o mesmo. E não tem nada que a gente faça que mude esse amor de Deus. Não existe nada que a gente possa fazer que vai fazer Deus te amar menos. Se o diabo tem falado para você, você não merece isso porque Deus não te ama, é uma mentira. Se o diabo fala para você, você não merece receber isso porque você faz aquilo, é uma mentira. Porque Deus nunca mudou o amor dele para a tua vida. Agora, reconheça esse amor de Deus e passe a mostrar para Ele que você é grato por esse amor dele na tua vida. Por que Deus morreu por mim e por você? Por que Deus deu o Filho dele para morrer numa cruz, numa morte dolorida, uma morte sofrida, se Ele esperasse que a gente fizesse alguma coisa para Ele? Ele não esperava. Tanto que o ladrão que estava do lado dele viveu uma vida torta a vida inteira, e naquele momento da morte dele, Jesus falou o que para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós vemos uma vida inteira de privação, uma vida inteira de regras, doutrina, dogma, só que o nosso coração está sempre olhando aquilo que o Ricardinho estava fazendo lá fora. Poxa, eu queria tanto fazer aquilo ali. Não, mas eu não posso. E eu estou vivendo num reino rico da presença de Deus, mas vivendo como escravo. Não, eu não tenho nada aqui. Deus não me dá nada. Está dando tanto para Ele, não tenho nada. Até porque na palavra fala que os dois foram beneficiados. Quando o texto fala que o pai repartiu e deu-lhes, no plural, ou seja, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho recebeu a herança quando o pai estava vivo. Não foi só o filho mais novo, o filho mais velho, por causa da ousadia do filho mais novo, recebeu também. Ele foi abençoado com a ousadia do filho mais novo. E ele ainda assim, não conseguia enxergar o que ele tinha, onde ele estava. Eu queria então nessa manhã encerrar dizendo que a justiça de Deus é aplicada à nossa vida e ela pode mudar a nossa vida quando a gente entender de que a justiça dele não é o mesmo padrão de justiça nosso. A justiça de Deus é baseada no amor e na misericórdia de Deus. Quando a gente entender isso e falar assim, Deus, eu estou livre do peso do pecado, e eu estou livre do peso da obrigação, eu faço não é por obrigação, eu faço por gratidão, a gente começa a ter uma vida mais leve como cristão. Eu começo a ter uma vida mais leve na presença de Deus. Eu não venho aqui na igreja, não, eu não vou, domingo passado eu já não fui, o pastor vai me ligar, alguém vai falar, já se desviou, já não sei o quê. Não. Se eu estou aqui na igreja, se eu estou assistindo aí pela internet, se eu estou participando presencial, se eu estou participando do culto pela online, o que importa é o meu coração na presença de Deus. Que Deus possa tocar no teu coração nessa manhã, e que em nome de Jesus você possa entender que esse amor de Deus, ele não vai mudar. Hoje nós estamos vivendo um momento de mudança, onde muita coisa, em todos os vários setores da sociedade, estão mudando e estão se adaptando. O culto é um deles. O momento daqui de congregar é uma forma de adaptação que nós estamos fazendo. Nós passamos um tempo que teve que ficar tudo online, né? Agora estamos voltando devagarzinho. Agora, isso não pode ser um motivo ou pretexto. Eu falo, agora estamos longe, ninguém está me vendo, agora eu vou poder usar o meu tempo de Ricardinho um pouquinho, agora voltou para a igreja, agora vira o Dr. Paulo de novo. Não, nós temos que ser o mesmo, porque não é porque está longe, ou está perto, está online, ou está presencial, que vai mudar aquilo que eu sinto para a presença de Deus. Então, que Deus possa, nessa manhã, trabalhar no nosso coração e mostrar para nós que forma que nós estamos vivendo. Só que eu estou dentro e perdido? Será que eu estou no meio de casa e perdido? Se essa é a tua situação, se essa é a situação que está incomodando o teu coração,
Coloque na presença de Deus. Fala, Deus, eu quero entender isso. O que é estar na tua presença e usufruir da tua presença? O que é estar na tua presença e fazer a tua vontade? Essa é a palavra de Deus para essa manhã. Fica de pé. Quero orar com você. Eu quero que você coloque nesse momento, feche teu olho, coloque nesse momento o teu coração na presença de Deus. Não se preocupe com julgamento, não sou eu, não é o pastor, não é o pastor Hélio, não é ninguém que vai te julgar e falar assim, olha, você está dentro, está perdido, ou você está fora, você tem que entrar. Coloque o teu coração na presença de Deus. Faça com que, peça para o Espírito Santo, como diz Davi, sonda-me, olha lá dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. E se Deus trouxer algum caminho mau na tua mente, fala assim, Deus, eu quero trabalhar nisso, porque Deus quer trabalhar nisso também. Senhor Deus, eu quero nesse momento, Pai, colocar teus filhos na tua presença. Quero pedir, Senhor, a oração do teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós nessa manhã. Deus, que a gente possa entender, Pai, o que é estar na tua presença, Senhor. Que não seja, Senhor, um filho milionário vivendo como miserável, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender de que tudo que é teu é nosso também, Pai. Que eu possa entender, Senhor, que todas as bênçãos que são descritas na tua palavra são minhas e eu tomo posse delas, Senhor. E que não há nada que eu faça, Pai. E como diz a tua palavra, nada pode me separar desse amor. Nada, Senhor. Nem os meus erros, nem aquilo que eu faço de errado, nem aquilo que eu deixo de fazer de certo, pode me separar do teu amor. Mas que em nome de Jesus, Senhor, o teu Espírito Santo possa colocar dentro de mim e dentro de cada um de nós a chama que arde, Senhor, por te servir e fazer a tua vontade, por olhar pelos teus filhos, Senhor, pela tua família e pelo reino de Deus, Pai. Que nós estamos aqui, Senhor, para te servir e fazer a tua vontade. E como tu disseste a Pedro, Senhor, para apacentar as tuas ovelhas, que nós possamos entender, ó Pai, que esse é o objetivo e o propósito que move o teu coração, Senhor. E que nós possamos fazer isso na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Olha para cada um de nós nesse momento, Senhor. Nos dá a capacidade de entendermos, Senhor, que somos teus filhos. E nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus, agradeço os irmãos e peço que Deus possa abençoar cada um de nós no restante dessa semana. Peço que vocês possam estar participando dos grupos. E falar nisso, eu quero mandar um oi para o pessoal lá de Alpharetta, que participa online. Nós temos, inclusive, gente, pela oportunidade de participar online, gente lá do Pará, lá do interior de São Paulo, está participando com a gente. Então, para nós tem sido uma bênção, porque abriu fronteiras, né? Mas eu quero agradecer a presença dos irmãos, que Deus abençoe, tenha uma boa semana. E continue orando pelo pastor, que está se recuperando. Logo, logo ele vai estar aqui de volta. Amém?